paciente toma o medicamento errado. Compra a medicação sem informação nenhuma, toma a medicação, passa mal, vai ao hospital. O Ozempic usado de forma irregular, ele pode trazer mais efeitos adversos. E podem ter consequências de longo prazo? É uma coisa muito nova, recente. Pode. Pegando a farmacovigilância de estudo pós-comercialização da medicação, ele está sendo estudado, está sendo observado. Pode apresentar uma reação que nós não conhecemos. Robson Alexandre. Ele é farmacêutico e doutor em biofotônica. Hoje vamos falar sobre a indústria farmacêutica, como os medicamentos agem no corpo, a política das farmácias e novos medicamentos. O álcool traz algumas consequências. Álcool mais o Rivotril. O paciente dorme mais do que o necessário. Na presença do álcool, potencializa o efeito dele. Imagina você dormir 2-3 dias. Diminui a respiração, que pode levar a sérias consequências. A morte. Como um medicamento ou um remédio age no corpo, assim, né? Muito boa pergunta. Vamos esclarecer. Primeiro, a gente precisa entender o que é um medicamento e o que é um remédio. O remédio, dentro de um cenário, ele é uma das armas que o médico tem para tratar aquela patologia do paciente. O medicamento, ele é um item específico para o tratamento. Então, ele vai atuar diretamente naquela patologia. Diferente do remédio. O remédio pode ser uma planta, pode ser um fitoterápico, pode ser um medicamento, pode ser uma fisioterapia, pode ser uma acupuntura. Então, dentro desse leque, o medicamento está dentro dele. Então, esse cenário é fantástico. A gente consegue trazer para esse mundo da medicação e mostrar a importância que esse medicamento vai ter dentro do contexto da vida daquele paciente. O medicamento nada mais, nada menos o que ele faz. Uma vez ingerido, ele vai chegar no seu local de ação e vai trazer a sua resposta terapêutica. Ponto. É isso que ele vai fazer. Falando de um português mais amplo, ele vai fazer basicamente isso. Obviamente que dentro desse percalço, a gente tem a farmacocinética, a farmacodinâmica, a medicação, que vai fazer com que aquele medicamento tenha toda uma ação, tanto na parte da cinética, da farmacocinética, tanto no qual da farmacodinâmica. E assim, a gente estava falando em off, Robson, que hoje em dia muitas pessoas tomam remédio, né? Por algum motivo. Bastante. Assim, parece que qualquer motivo qualquer coisa que acontece é motivo para a pessoa tomar um remédio, né? Uhum. Por que você acha que isso acontece? Bom, primeiro, é um detalhe que precisa avaliar caso a caso. Mas tomar uma medicação por tomar não é legal. A gente precisa sempre começar a pensar na parte mais específica da medicação. Benefício e risco. Então, se eu tenho uma medicação que traz um benefício, ok. Se eu tenho uma medicação que traz um risco, isso não é legal. Então, aqui a gente pode abordar alguns temas, como, por exemplo, a automedicação. Vamos trazer esse ponto aí para a gente bater. A questão da automedicação, ela nos preocupa. Por que ela nos preocupa? Porque a população vai a uma drogaria, vai a uma farmácia, compra medicação, sem informação nenhuma, vai para a sua residência, toma a medicação, passa mal, vai ao hospital. E lá no hospital, se não houver o médico questionando o que houve, o que fez para que te trouxesse até aqui, a gente fica preocupado. A gente não vai saber se é a medicação que fez ou não aquele problema no paciente. Então, dentro desse eixo, existe um profissional, que é o farmacêutico. Então, trazendo um pouquinho essa questão, é importante que dentro do contexto da automedicação, antes do paciente se automedicar, consulte um farmacêutico. Tem o profissional médico que vai prescrever a medicação e quando esse paciente for a uma drogaria, for a uma farmácia, consulte o farmacêutico. Procure-o dentro de uma área específica da drogaria para que você consiga obter as informações necessárias. E nesse cenário, se
o farmacêutico não tem o seu papel adequado ali, no contexto do seu propósito, ele já não começa a orientar de forma correta. E aí vem os percalços da automedicação. Será que ele sabe usar o medicamento de forma correta? Será que aquela dose que o médico prescreveu é uma dose correta? Será que 2 medicamentos juntos podem ser tomados no mesmo horário? Então, isso o farmacêutico pode ajustar os horários da medicação. Quando não tem essa orientação, leva à automedicação inadequada, uso irracional do medicamento, já não é o racional. Então, esse contexto, a gente precisa trazer cada vez mais para que o farmacêutico entenda o seu propósito, para responder a esse cenário. Uhum. Então, por que os pacientes se automedicam? Por falta de informação, por falta de comunicação. Essa falta de comunicação, um profissional pode ali chegar naquele cenário e falar, olha, eu estou aqui, posso te orientar, você quer realizar uma consulta comigo? Isso é importante. Trazer esse contexto me traz algumas reflexões também no nosso dia a dia. O papel do profissional na orientação. Então, dentro desse contexto ainda, o profissional farmacêutico ele precisa se posicionar, falar para que serve aquela medicação. Sim. Um leigo não entende o que é. E assim, pro pessoal que tá escutando a gente ver que isso realmente é importante, eu até peguei uns dados aqui, né? Uhum. E de acordo com a Anvisa, não, de acordo com o Conselho Federal da Farmácia, 77% dos brasileiros se automedicam regularmente, né? Sendo que 47% pelo menos uma vez por mês e 25% semanalmente ou até diariamente. Agora, para o pessoal ver que realmente é importante não se automedicar, o que você pode dizer? Vamos destacar alguns pontos. Um deles é risco-benefício. Qual é o risco daquela medicação? E qual é o benefício daquela medicação? Quando o médico prescreve a medicação, geralmente ele orienta o paciente. Mas o último elo entre a dispensação do medicamento, olha, está aqui a medicação, e o paciente é o farmacêutico. Então, dentro deste dado, a gente começa a puxar algumas hipóteses, algumas variantes. Como, por exemplo, se eu sou o último elo de ligação entre o paciente e o medicamento, eu preciso mostrar para ele o risco e o benefício. De uma forma mais clara, transparente, de uma forma simples. Uhum. Olha, o medicamento serve para isso. Este medicamento possui algumas reações adversas. Dentre as reações adversas, você pode vir a ter alguns efeitos indesejados também. Quais tipos de efeitos assim? Por exemplo, vamos pegar aqui o mais comum. Um efeito colateral mais comum. Náusea e vômito. A medicação, ela precisa encontrar o seu propósito. Qual é? É a finalidade terapêutica. Então, ela tem um objetivo terapêutico. A medicação, ela não pode, em hipótese alguma, trazer riscos maiores do que aquele que o paciente está a tratar. Então, aí encontra-se o profissional. Então, a população precisa entender que existe um profissional ali, dentro do cenário da farmácia, que ele consegue orientar a população com relação à parte de qualquer tipo de medicação, para que a pessoa tome a medicação de forma correta. E era o que eu estava falando com você em off, né? Por exemplo, eu mesmo admito aqui que um tempinho atrás eu não sabia disso. Eu achava que era como se fosse um mercado, né? Você chega lá, dá a receita pro farmacêutico, né? E ele vai te entregar o produto, né? Sim. Então, é importante destacar que a população consulte o farmacêutico na drogaria, na farmácia. Farmácia de população. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast.
Na drogaria é onde você encontra uma quantidade maior de farmacêuticos disponíveis. A farmácia de manipulação, ela tem também uma quantidade de farmacêuticos específicas na sua área. Ok? Uhum. E dentro desse cenário, o farmacêutico pode sim orientar. E como ele orienta? Eu sempre mostro um caminho mais simples para o farmacêutico. Qual medicamento que você precisa? Ou que o médico prescreveu? Ou aquele que eu preciso te orientar? Sim. O que eu faço? Acolho o paciente, levo ele para o consultório farmacêutico. Que hoje as grandes empresas do ramo da drogaria estão investindo no consultório farmacêutico. Já tem as regulamentações pela Anvisa, tem as regulamentações pelo Conselho Federal de Farmácia. E para diminuir a quantidade de automedicação, quanto maior for a consulta, melhor. Qual que é a tendência, Robson, que o mercado está indo? Está indo mais para esse fast food de remédios, né? Que você vai lá, entrega a receita e pega o produto. Ou tá criando essa tendência, né? De você ir lá, conversar calmamente. Porque a gente sabe que, por exemplo, hoje o pessoal vive em caos, né? Tipo, todo mundo tem o tempo escasso e às vezes o pessoal não vê uma motivação suficiente para ir lá e conversar sobre isso, para saber o que vai acontecer no corpo dela, com a medicação, etc, né? E acho que é importante o pessoal entender que, como você falou, né? Pode gerar complicações desde náuseas, vômitos, até coisas até piores, né? Que a gente estava conversando. Se, por exemplo, uma mulher que tá tomando um anticoncepcional acabar consumindo álcool ali nesse período, pode prejudicar o medicamento e ela acabar engravidando, né? Sim, exatamente. Aí está o papel importante da população procurar informação com o profissional. E consultar com ele. Aqui eu vou fazer um parêntese. Na farmácia, você tem o farmacêutico. Na nutrição, o nutricionista. No consultório médico, o médico. E na odontologia, o dentista. É importante que a população enxergue o farmacêutico na drogaria. Então, quando eu for à drogaria, eu tenho um farmacêutico ali. E qual é o papel do farmacêutico? Orientar. Orientar como uma informação importante essa que você colocou. Será que o anticoncepcional vai ter uma diminuição na sua dose, na sua concentração, no uso do álcool, do tabaco ou de outros medicamentos como antibiótico? Como fica? Então, se a população não procurar, fica a desinformação e aí vem uma gravidez indesejada. Dá um exemplo pra gente, pro pessoal entender melhor também essa questão. Assim, uma pessoa vai lá na farmácia, tal. Vamos pegar um exemplo prático. O médico prescreveu o anticoncepcional, né? E ele vai, ou ela vai até a farmácia, né? Ela vai até a farmácia e compra o anticoncepcional. Nesse contexto, há festas, há eventos. E nós somos chamados. E aí, acaba tomando um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. E geralmente, as mulheres acabam tomando anticoncepcional à noite. Por quê? À noite diminui o efeito colateral mais chato que é a náusea. Então, elas costumam tomar à noite para diminuir esse efeito colateral. Previsível, ok? Isso consta realmente. Então, eu vou para a balada, chegando à balada, eu tomo o anticoncepcional. Aí, tomou muito álcool, ingeriu muito álcool. E aí, o que acontece? O que acontece, nesse caso, é que pode diminuir a absorção do anticoncepcional. Ok? E nesse contexto, ela pode ficar gestante tomando anticoncepcional. E não sabe o porquê. Então, diante disso, a gente precisa tomar algumas regras de conhecimento. Procure a informação certa. Às vezes, não consta isso na bula da medicação, mas sim dentro de uma aula de farmacologia, dentro de uma área de interação medicamentosa.
que aí nós orientamos de forma correta. Então, todo esse lapso, é importante que a população entenda a importância de ver um profissional farmacêutico ali, orientando. Porque ninguém quer uma gravidez indesejada. Nenhuma mulher gostaria de ter uma gravidez indesejada tomando um anticoncepcional. Exato. Não é? Assim como o antibiótico, né? Então, o antibiótico também pode diminuir o efeito do anticoncepcional, tá? Eu estou falando de uma forma mais ampla, mas tem as suas categorias, ok? Que aí sim a gente observa na prática do dia a dia que 1 mais 1 diminui o efeito do outro, ok? Só para deixar claro. Então, antes de tomar aquela medicação, procure, se consulte com um profissional ali inserido naquele cenário, que é o profissional farmacêutico. Isso é bom. Trazer a informação para si mostra um contexto muito amplo do que pode acontecer. Então, orientando a população, a gente consegue ter uma visão mais clara da profundidade e da valorização do profissional ali dentro, inserido. Você falou do antibiótico, né? Você acha que o uso dele vem sido usado muito exageradamente, assim, nível muito alto, em comparação com o que deveria ser utilizado? Em comparação com o que nós tínhamos anteriormente, houve uma diminuição. Uma diminuição. Houve uma diminuição. Quando houve a retenção da prescrição, né? Olha, esses medicamentos agora vão ser de retenção. Então, deu uma diminuição. Antes, então, qualquer um poderia comprar sem... Qualquer um poderia comprar. Agora é necessário a receita. É necessária a prescrição médica. Entendo. Então, a gente precisa mostrar que cada um tem o seu lado. O médico no seu lado do diagnóstico, prescrevendo a medicação, orientando o paciente também. E lá na dispensação, assim como nós chamamos na drogaria, nós somos o último elo de ligação entre a medicação e o paciente. Então, orienta. Qual a orientação que você precisa? Aí eu vou te trazer um ponto importante. Hoje, as drogarias elas estão trabalhando no consultório farmacêutico. Além do consultório farmacêutico, nós podemos também realizar alguns tipos de exames, testes rápidos ali na farmácia. Isso é de fundamental importância para a população. Tipo quais, assim? Por exemplo, a drogaria hoje ela pode ser a porta de entrada da saúde pública. De um sistema único de saúde, por exemplo. Ali eu já faço uma triagem e encaminho para o médico. Eu não vou diagnosticar absolutamente nada. Eu observo, faço uma carta de encaminhamento para aquele profissional e solicito aquele prezado doutor a fazer o diagnóstico correto. Então, cabe ali à população também a enxergar esse tipo de usabilidade do sistema. Poxa, se ali tem uma drogaria que realiza exames e testes rápidos, por que eu não posso fazer? Vamos Mas pegar que tipo de exame, assim? Vamos pegar o exemplo de um exame do colesterol. É um exame simples, que também não é tão simples, mas que dentro de um contexto farmacêutico, a gente tem alguns fundamentos. O médico prescreve a medicação, o médico observou o diagnóstico do paciente e, em cima do diagnóstico, ele prescreveu o medicamento. Vamos pegar, por exemplo, a simvastatina, para diminuir o colesterol daquele paciente, ok? E aí, lá na drogaria, lá na farmácia, nós ofertamos um serviço de acompanhamento farmacoterapêutico para acompanhar aquele paciente mês a mês na tomada da medicação. Olha, eu posso acompanhar o senhor na tomada da medicação? Para isso, nós solicitamos alguns exames. Realizamos alguns exames ali. O exame pode vir pronto. Mas não são, assim, não é popular que a farmácia tenha esse tipo de conceito, né? Ainda não. Está engatinhando. É importante que o farmacêutico incorpore isso dentro do seu propósito. Aí já é outro contexto da qualificação. Né? Então, esse é o raciocínio. O médico diagnosticou, prescreveu, aí faz na farmácia o acompanhamento farmacoterapêutico, que é um segmento farmacoterapêutico que é voltado especificamente para a área clínica do farmacêutico.
que é uma das habilidades em que o farmacêutico trabalha para encontrar a necessidade daquela medicação. Então, isso a população precisa saber para procurar cada vez mais drogarias que ofertem esse serviço. Então, algumas drogarias, elas têm projeto piloto já. A Raia Drogazil, se não me engano, tem. Na Drogaria São Paulo, não sei se ainda tem, mas acredito que tenha alguns também projeto piloto. Farmácias menores, elas já têm esse modelo de serviço farmacêutico. Então, dentro desse cenário, a gente consegue fazer o acompanhamento farmacoterapêutico. Isso é fantástico, porque à medida que eu acompanho você na medicação, mês a mês, eu vou observando se aquele medicamento ele está sendo efetivo ou não para você. Se ele está sendo efetivo, significa que o seu colesterol ele está dentro do limiar proposto, da meta terapêutica proposto pelo médico. Então veja, cada um dentro da sua área. Ninguém sobrepondo em cima de nada. E exames ainda mais específicos, como TSH, T3, T4, vitamina D, a gente consegue fazer isso também. Os testes rápidos hoje que existem na farmácia. Não são todas as farmácias que têm esse tipo de teste. É necessário que se tenha licença sanitária. É necessário que se tenha procedimentos operacionais. É necessário que se tenha todo um contexto legislativo que envolve a confecção desses testes rápidos em drogaria. Acredito eu que até no mais tardar em 2, 3 anos, isso já se torne um hábito popular. A gente pode dizer que vai ser meio que uma farmácia gourmet, assim, né? Sim. Ao invés daquela fast food. Exatamente. Que você vai lá, pega e tal. É exatamente isso. Eu quis trazer para esse lado, para você enxergar a questão que o fast food em breve vai diminuir. Tá sendo uma tendência no mercado. Sim. Assim a gente espera, né? Então, cada vez mais o farmacêutico precisa trazer o seu propósito para si. E trazendo o propósito para si é orientar. Então a população precisa se consultar com o farmacêutico para que ele tenha uma clareza naquele item que ele precisa utilizar, seja na medicação ou seja numa orientação técnica de um suplemento, por exemplo, que isso é importante. Qual que é o público, assim, o público-alvo, digamos, né? Geralmente o perfil de pessoas que vai numa farmácia. É muito eclético ou a partir de certa idade tem uma frequência maior de idas? Por exemplo, a partir dos 40, você vê que tem gente mais de 40 a 65. Ou é muito variado? Como funciona isso? É variado. Mas o público mais consumista é o idoso. Sim. O público mais consumista é a faixa dos seus 55 para cima. Porque existem medicamentos de uso contínuo. Então, medicamentos para colesterol, medicamentos para hipertensão, medicamentos para diabetes. Então, dentro desse cenário, eles são os que mais utilizam essas medicações. Mas tem a população da faixa etária adulta e tem a população da faixa etária jovem, que são os adolescentes que também utilizam a medicação. É importante também o pessoal saber que às vezes o remédio mais funcional é cuidar da saúde, né? Antes de dar alguma situação ruim, né? Então, treinar, fazer uma dieta, se alimentar bem, dormir bem, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, vamos aprofundar um pouquinho as questões do serviço. Você falou de autocuidado. Grandes farmácias do interior, ele traz consigo protocolos de tratamento. Por exemplo, ele faz o acolhimento para aquele paciente parar de fumar. Encaminha esse paciente para um CAPS, um serviço social, por exemplo. Tá. Encaminha o paciente para o médico. Então, faz todo o questionário, entrevista esse paciente. Não é focado no diagnóstico, mas sim focado na necessidade, naquele cuidado farmacêutico versus paciente. Encaminha ele. Então, é uma porta. Por exemplo, tudo isso que a gente está falando, essa visão assim, sobre farmácia em geral, é mais no Brasil ou é no mundo inteiro? Mais no Brasil. Vamos dizer o comércio. Sim. Uma visão um pouquinho mais comercial. Aqui no Brasil tem muita farmácia, né? Tem.
Assim, aqui nessa rua que a gente tá aqui, deve ter umas 10, sei lá, só Sim, aqui. Aqui tem. Se nós pegarmos aqui a avenida, tem bastante. Tem umas 7, 8 para mais. Nossa. Parece que eu tava vendo lá uma pesquisa, parece que tem 90 mil farmácias no Brasil. Tem. Em comparação com padarias tem 70 mil. Ou seja, tem mais farmácia Tem do que bastante. padaria. A cada ano, os conselhos divulgam, né, os profissionais físicos, né, os farmacêuticos, a quantidade de inscritos e a quantidade de pessoas jurídicas inscritas. Esperando basicamente o que você disse. Cara, É muito grande, cara. É muito grande. e tá crescendo mais ainda. Tá. O ramo farma é o que mais cresce. E E é o você, que mais teve lucratividade em períodos anteriores, principalmente na pandemia. e você acha que isso vem por conta de que a gente tá cada vez menos saudável? Porque eu vejo que, por exemplo, vem movimentos fitness aqui no Brasil, né? Por exemplo, com o Renato Cariani, esses Sim, caras sim. que levantam muito o bem-estar, só que mesmo assim ainda tem muita gente mal. Então são dois extremos, né? Parece que Uhum. tá ficando cada vez menos pessoas na média e mais pessoas pros dois lados, né? 880. Encontrar o meio termo é difícil. Esse é sempre um pouco difícil encontrar o meio termo. Mas a gente não está ficando menos saudável. A gente está encontrando um equilíbrio dentro desse cenário. Mas se cada vez tem tem mais farmácias, mais remédio, produção, a indústria vem lucrando cada vez mais. Como que a gente está ficando mais saudável, então? Por causa da usabilidade da medicação. A medicação está ficando mais específica para aquilo. Por exemplo, a vitamina D. Hoje a população toma bastante vitamina. Vamos dizer que há 10, 15 anos atrás, a vitamina D não era tão popular assim. Melatonina também. Melatonina, exatamente. Então, dentro desses exemplos, o que eles proporcionam, esses medicamentos? Então, aí tem diversos artigos que mostram a utilidade deles e o quanto eles são benéficos. Isso é importante. Quanto a vitamina D é importante. E hoje, por exemplo, a gente precisa pensar se aquela pessoa diminui o uso da vitamina D. O que vai acontecer? O que vai? Aí ele tem uma diminuição da vitamina D, isso impacta em outros setores do nosso organismo. O que vai acontecer com a produção da vitamina D? Diminui. Então o ciclo ali inserido acarreta outros problemas dentro do nosso organismo. Então, usar um suplemento como hoje, suplementos, creatina, né? Vamos usar a creatina, vamos usar Q10, é moda. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, isso não tinha uma visibilidade tão alta. Dizem que a creatina é o suplemento mais estudado, que tem mais comprovação que é o melhor, assim, né? Para, por exemplo, rendimento em esportes. Né? Ele te dá energia rápida. É uma substância que te dá e promove energia rápida. Mas há muitos estudos ali que envolvem ela, mostrando que ela atua na parte da cognição. Interessante, cara. Melhora a parte cognitiva, melhora a captação da glicose na periferia. Então, todo esse cenário, esses dois eixos, faz parte hoje de uma suplementação. Que eu acho isso fantástico. O nutricionista vai fazer uma avaliação nutricional, o médico vai fazer toda o seu diagnóstico. Ambos prescritores, ambos prescrevendo nas suas áreas. Mais uma vez, como que a gente pode inserir ali o farmacêutico na orientação? A nutrição vai orientar em quais suplementos devem ser inseridos ou não. E aí, o profissional farmacêutico, ele também pode fazer isso. Pode mostrar a importância da suplementação, que horas que tem que tomar. Como que tem que tomar o medicamento? Ele tem que tomar com água. Um copinho americano de 250 ml. Ele foi testado na indústria assim. Você não precisa tomar com coca. Tem um mito interessante aí. Posso tomar um medicamento com coca, com refrigerante, né? Sério? Muita gente pergunta. Caramba, que bizarro. Não, porque altera a absorção do medicamento. Tipo, você fala pegar assim, colocar. Coca-Cola.
comprimido, Coca-Cola, qualquer tipo de refrigerante, vamos pegar o exemplo, tá? Isso não é legal porque altera a absorção do medicamento no estômago. Interessante é que seja com água mesmo. Água comum. Copinho americano, 250 ml, tomou, é o suficiente. Obviamente que tem alguns medicamentos que são específicos. Aí, vitamina A, D, E e K precisa serem ingeridos, por exemplo, após a alimentação. Eles precisam ter um pouquinho ali de gordurinha para poder ser melhores absorvidos. Interessante. Que já serão. Não pode tomar em jejum e também não pode tomar simplesmente. Sem nada no estômago. Robson, a gente falou do álcool, como que ele atrapalha especificamente no anticoncepcional. Mas explica pra gente como que o álcool afeta nosso organismo em relação aos medicamentos, aos remédios. Vamos pensar que o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central, isso é importante. O pessoal às vezes esquece desse pontinho. O que isso significa? Significa que ele vai deprimir o sistema nervoso central, a pessoa começa a ficar sonolenta. Tá. Ok? Esse é um ponto. Segundo ponto, o álcool ele altera o meio em que ele vai estar sendo absorvido. Então, por exemplo, se ele um paciente ingere, vamos pegar o exemplo de gin. Está tomando gin bastante. Bastante gin. Aí, o que vai acontecer? Alterar esse pH. pH, geralmente a gente tem um valor nele estipulado. pH do estômago. Do corpo em geral. Do corpo em geral. Em cada parte do corpo a gente tem um valor de pH. Geralmente o pH do estômago, quando a gente acorda, em média, ele está em torno de 2, 3. Bem baixo, bem ácido. Ok? Quanto menor, mais ácido. Quanto menor, mais ácido. Abaixo de 7, ele começa a ficar mais ácido. De 0 a 7, ali eu tenho uma acidez. 7 é o neutro, aí 7 a 14, básico. Ok? Então, quanto mais ele descer para o 0, mais ácido ele é. O que acontece? Ao longo do dia, a gente vai se alimentando. Aí o pH vai aumentando. Ele sai de 2,3, vai para 4, 5, 6, 7, aí cai um pouquinho, aí sobe um pouco para 8, 9, aí cai um pouquinho, 7, e assim vai oscilando pelo dia. Certo. O álcool diminui esse pH, faz com que ele caia. Mas é interessante ele não ficar baixo, então. Não ficar 100% baixo. Ok? Então, meio termo. Meio termo. Caiu. Se eu tenho uma substância, por exemplo, um medicamento, e ele tem uma característica mais básica, olha aí que complicado. O pH está ácido, ele vai alterar a absorção daquela medicação. Por quê? Para o medicamento ser bem absorvido, ele precisa estar no mesmo meio. Ácido, ácido. Básico, básico. Dentro desses valores que eu te falei. Ok? O que o álcool faz? Ele diminui. Ok? E se aquele medicamento tem características mais básicas, alterar a absorção desse medicamento. E quais são as consequências disso? A não efetividade terapêutica. Uma inefetividade terapêutica. O paciente ele não consegue tratar aquela patologia com que ele precisava tratar com a medicação. Ou seja, o álcool vai tirar a potência ali do remédio, né? Falando assim. Exatamente, ele vai diminuir a dose da medicação. Isso se o paciente for um usuário crônico de álcool. Mas uma taça de vinho não vai te fazer isso. Ok? Mas o usuário crônico, sim. Tá. Além disso, um segundo ponto que tem que ser chamado a atenção é que o álcool ele é um indutor enzimático. Ele vai induzir a uma determinada família do citocromo P450 a trabalhar mais rápido. Traduz isso aí pra gente. É um complexo enzimático que existe lá no fígado, certo? Um complexo. Dentro desse complexo existem várias subfamílias. Aí eu tenho a CYP1A, 2, eu tenho a 3A, tenho a 4A e assim vai. Cada uma dessas cadeias produz um tipo de enzima? Faz uma metabolização de medicamento. Ah, tá. Então, nesse local, metaboliza os medicamentos. Então, nesse cenário, o que vai acontecer? Ele vai, vamos trabalhar mais rápido. Uma determinada subfamília
desse complexo. Ou seja, da mesma forma que quando você toma álcool, ele vai para esse local, quando você toma um medicamento, algum efeito que causa algum efeito assim, ele também Ele pode ser metabolizado na mesma família. metabolizado lá. Exatamente. E aí não pode ser legal, aí pode dar ruim, né? Total. O paciente pode ter problemas ali na absorção, pode diminuir a concentração do medicamento na corrente sanguínea, o qual ele não consegue atingir doses terapêuticas na corrente sanguínea. Isso vale para medicamentos potentes, assim, muito fortes, ou para medicamentos comuns também? Comuns também. Eu sempre falo que, no contexto geral, o álcool precisa tomar um certo cuidado com a ingestão dele. O que você vai fazer a ingestão? De uma tacinha de vinho, hoje, essa noite, amanhã, tudo bem. Uma taça até a gente vale, né? Uma latinha de cerveja. Aí que eu queria entrar, Robson. Qual que é o ideal? O ideal? O ideal é uma tacinha. Se você toma todos os dias, é diferente. Mas de final de semana, uma tacinha já é o suficiente. Uma latinha. Seria 2 cervejas, talvez 3 cervejas. 2, no máximo 3. 3 já tem uma concentração já um pouquinho mais elevada de álcool na corrente sanguínea. Mas a gente tem que entender que pode ser um usuário crônico ou um usuário moderado de álcool. Então isso não é legal. Então, o álcool, ele traz algumas consequências. Eu lembrei de uma legal aqui. Álcool e vitamina D. Ele diminui a absorção da vitamina D. O paciente toma muito álcool, toma vitamina D. Mas o médico faz o exame ao final do mês, detecta que a vitamina D está baixa. Vitamina D é a mesma que a gente tem ao absorver o sol, né? Sim, exatamente. Então, por exemplo, se eu tomar álcool agora, me veio a dúvida, e tomar um sol, vai também diminuir? Não. Aí seria mais em relação a algum suplemento de vitamina D. Exatamente. Entendi. É porque vai estar sendo absorvido no estômago. Metabolizado lá. Exatamente. Aí você tem uma alteração. A metabolização no fígado. Sim. A absorção um pouco no estômago e uma outra parte no intestino. Então, aí é uma coisa de farmacocinética. Ok? Então, o medicamento ele pode ser absorvido no estômago e também pode ser absorvido no intestino. Legal. E ele é metabolizado. O que é metabolizado? Ele vai ser transformado em uma substância para ser eliminada do nosso organismo. Então, dentro do seu ciclo, ele se liga no seu receptor. Depois que ele se ligou no receptor, ele sai do receptor e vai embora. Para onde ele vai? Vai ser metabolizado e vai ser excretado. Então, para ele ser metabolizado, ele precisa ser mais hidrossolúvel, para que o rim consiga excretar esse medicamento com mais facilidade. O que é mais hidrossolúvel? Mais hidrossolúvel é ter mais aguinha dentro da estrutura molecular dele. Ser mais líquido? Não, uma estrutura que ele consiga ser eliminado com facilidade. Tá. Ponto. Então aí tem 2 fases, né? Na fase do fígado. A fase 1 e a fase 2. Após essas 2 fases, ele vai para a excreção. Eu já coloquei as moléculas necessárias, então agora você vai para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? A excreção. Aí os rins eliminam essa substância. E agora, fora esse conceito, né, de que o álcool tira o potencial terapêutico, né, dos remédios, ele também pode até piorar em alguns casos, né? Uhum. Obviamente ele já piora tirando o potencial, mas, por exemplo, há quem toma aquele Zopidem e bebe álcool também, né? Acaba piorando mais ainda. Sim. Zopidem é aquele remédio para dormir, de depressão e tal, né? Não só os Zolpidem, os benzodiazepínicos hipnóticos, que é a família dos Zolpidem. Eu gosto de brincar, né? Benzodiazepínicos, eu vou te benzer, né? Você dormir. E aí, o paciente dorme. E muita gente hoje em dia tá tomando justamente para dormir, né? Uhum. O famoso deles é o clonazepam, é o Rivotril. Rivotril. Rivotril é um medicamento tarja preta. Você pegar ele, tem uma tarjinha preta lá. É um medicamento que o médico precisa prescrever e a receita, né, a notificação dessa receita fica presa lá na farmácia. Ela é da lista B, da lista B1. Então, precisa reter essa receita, essa notificação. Porque não é qualquer medicamento. Não é qualquer medicamento. Tipo assim, é perigoso, talvez, se consumido de forma inadequada. Exagero, exatamente. Isso pode trazer sérias consequências para o paciente. E quais são essas consequências?
Vamos pegar aqui o exemplo do álcool. Álcool mais o Rivotril, que é o clonazepam. O paciente dorme mais do que o necessário. O que o álcool é? Depressor do sistema nervoso central. Então o paciente vai dormir. Dormir perde reflexo. Direção e álcool dá certo? Não. O que um benzodiazepínico faz? Ele vai diminuir os reflexos do paciente. Então, ele vai começar a entrar no estágio de sono. Ok? Então, 1 mais 1, 2. Então, vai potencializar o efeito. Isso é perigoso. Bem como do Zolpidem. O Zolpidem também, ele atua pela mesma porta, né, pelo mesmo mecanismo, semelhante ao do Rivotril. Porém, na presença do álcool, potencializa o efeito dele. Isso não é legal. Imagina você dormir 2, 3 dias. Além disso, Caramba. diminui a respiração, né? A respiração. O paciente começa a ter uma diminuição na frequência cardíaca, que pode levar a sérias consequências. A morte. Cuidado é importante. Então, ter a orientação necessária é fundamental nessa área. E assim, é óbvio que é interessante a pessoa, se ela for tomar, ir no médico também, consultar Sim. o farmacêutico, mas pro pessoal aqui só ter uma noção, se ele vai tomar esse tipo de medicamento, ele não pode tomar álcool no dia, quantas horas antes, como que é isso daí? Orientação é a seguinte, se você vai beber, se você vai tomar álcool, você tem 2 tipos de tratamento. O tratamento de uso contínuo e o tratamento que é aquele agudo. Só para aquele momento. Agudo, não beba. Uhum. Ponto. Não beba. Passe vontade. Porque você está fazendo um tratamento. Seja com antibiótico, seja com qualquer outra classe de medicamento. Então... Seria como fazer uma analogia, sei lá, um jogador de futebol opera o joelho e vai querer jogar futebol. Exatamente. Não vai poder. Não vai poder. Vai ter que ficar quietinho. E de uso contínuo. O de uso contínuo é complicado um pouco, se a gente for analisar, porque ele já toma medicação. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo dos antihipertensivos. Os antihipertensivos são medicamentos para tratar a hipertensão. Uhum. O paciente quer tomar uma cervejinha. 1 cervejinha, 2 cervejinhas, 3 cervejinhas. Na 4ª, quando ele levanta, ele já sente uma hipotensão ortostática. É um desequilíbrio. É um desequilíbrio. Então, isso pode propiciar o paciente a ter risco de queda. O paciente que já usa, geralmente, um anti-hipertensivo, ele já tem um pouco de hipotensão ortostática, um pouquinho de desequilíbrio. Se você pedir para ele ficar parado, por exemplo, para tirar um raio-x, ele vai ficar assim. Entende? Porque ele toma um antihipertensivo. Então, na presença do álcool, isso potencializa o efeito de um medicamento de uso contínuo. Mas foi só 3 cervejinhas que propiciou você a ter um risco de queda e acabar se prejudicando, que isso não é bom. Qual que é o nome farmacêutico do Zolpidem que você falou? Você fala, do grupo farmacológico? É dos benzodiazepínicos e hipnóticos. Benzodiazepínicos. Benzodiazepínicos. Tá. Lembra dos benzer que você lembra? Benzodiazepínicos e hipnóticos. Tá. Hipnóticos é a classe do Zolpidem. Eu vejo, Robson, eu acho que muita gente tem essa visão também de que a farmácia, às vezes, não quer que a pessoa só utilize, se cure e passe a viver bem, né? E sim, utilizar continuamente, assim, para ela ter mais lucro, né? O quanto disso que é verdade? Dessa teoria, assim, de que a farmácia, às vezes, até tem curas para algumas doenças, só que eles não soltam, assim, por conta do lucro que eles vão obter com os remédios. Bom, aí vamos pensar um pouco na indústria farmacêutica. Essa é uma questão delicada, porque muito se fala e tem muita informação que é dispersa no ar que não é verdadeira. Isso é importante. Quando se descobre o medicamento que serve para aquela cura, para
para aquela patologia, ó, esse medicamento foi descoberto, ele melhora aquela patologia. Ok. Então, aquela indústria, ela geralmente vai ter uma usabilidade em cima daquela molécula descoberta. E aí vem a questão do medicamento inovador. Medicamento original, né, o medicamento de referência, genérico e o similar. Então, nesse ponto, o que é legal trazer? Se realmente, dentro desse cenário, a gente começar a pensar que existem algumas informações, a indústria está fazendo medicamento só para manipular a população, eu quero curar ela agora. Não. Isso não procede, né? Então, é muita informação jogada no sistema que não é fidedigna. Porque se realmente nós tivéssemos moléculas que conseguissem a cura, estávamos hoje num outro patamar. Agora, a indústria sim desenvolve medicamentos. Aí vamos pegar, por exemplo, alguns medicamentos que vêm sendo estudados já há muitos anos, como a molécula do Ozempic, a família do GLP-1. Ali você tem medicamentos que são estudados há muitos anos. Um medicamento para ser dispensado no mercado, comercializado, você tem que olhar para trás. Ele demora em média 15 anos. Até ser testado, até ser comprovado, achar dose, achar efeitos colaterais, reações adversas, superdose. Então, tudo isso demora um período. Tem que passar por estudos pré-clínicos, clínicos, aí fase 1, fase 2, fase 3, e quando entra na fase pós, na fase 4, vigilância sobre ele. Aí entra a farmacovigilância. Então, se nós tivéssemos medicamentos que já conseguissem a cura, seria fantástico. Eu vou pegar aqui o exemplo do HIV. Essa semana foi divulgado que tem uma nova molécula que parece trazer já a cura para o HIV. Que massa, cara. Mas precisa estudar os artigos para ver o que os dados fornecem. O que o estudo de estágio 1, 2 e 3 mostra dentro da farmacovigilância. Para a gente poder ter clareza na precisão da informação. Você acha que essa ideia de que a farmácia só quer ganhar grana e tal é meio... Não é verdade? Não, é inverdadeiro. É muita especulação. Obviamente que tem o comércio. Tá? Vamos pensar do lado do comércio. Indústria e comércio. Comércio, sim, você tem a compra e venda da medicação. E é importante que se tenha o bom senso. Olha, precisa ter, vamos pegar o exemplo da Covid que teve. Houve muitos medicamentos que foram dispensados durante a pandemia. Muitos, principalmente da classe dos anti-inflamatórios. Antialérgicos, antitussígenos, foram demais. Houve, sim, muita venda dessas medicações aí, um lucro exacerbado. Então, dentro desse eixo, a gente pode observar isso. Agora, e se a gente sair dessa bolha antes da pandemia? Teve? Não muito. Teve algum tipo de medicamento que era vendido e aí a gente estudou e tal, por exemplo, dipirona. Hoje em qualquer farmácia tem dipirona e tal, imagina. E teve algum medicamento que tinha em todas as farmácias assim, era muito popular e foi meio comprovado que fazia algo mal, algo ruim pro seu corpo e ele foi tirado? Foi proibido? Não. Que eu me recorde, não. Mas alguns foram, eles saíram de trás do balcão e ficaram sob retenção de prescrição. Ok? Isso aconteceu com a anitoxazamida, o Anita. Ele estava disponível para a população, obviamente que é com prescrição médica, ok? E aí, de repente, houve um boom. Esse medicamento serve para isso. Aí começou a observar que os estudos dele mostraram quase que nada. Aí a Anvisa, mesmo assim, ela tomou uma precaução e colocou esse medicamento sob retenção da prescrição. Ele era para quê? Esse medicamento, ele atua na classe dos vermífugos. Eliminar os vermes do corpo. É isso.
Mas tem uma leve atividade antiviral também. Leve atividade, não é 100%. Diferente do Tamiflu, que aí ele tem uma atividade antiviral. Para você entender. Então, o Aniter é bem prescrito nesse cenário. Então, houve uma especulação imensa, houve uma prescrição exacerbada da medicação, depois a Anvisa foi lá, regulamentou, colocou para trás. Não foi só ele, né? A hidroxicloroquina também, naquele período. A hidroxicloroquina também ele colocou sob retenção, porque foi o uso exacerbado da medicação. E por mais que nós, Conselho Federal de Farmácia, Conselho Federal de Medicina, falasse uma prescrição imensa dessas medicações. Vamos pegar o exemplo da ivermectina, né? Acho que todo mundo deve ter escutado o caso da ivermectina, né? A questão da ivermectina, muita prescrição dela. O que é isso daí? A ivermectina também é um medicamento que está na classe dos vermífugos. Tá. Então é específico para verme. Parasitas. Ok? Tem atividade antiviral? Não. E foi receitado como se fosse. Mas é que ele tinha uma atividade. Ok, Nossa, mas que bizarro, cara. Foi, mas os artigos científicos não começaram a mostrar isso. Ou seja, começaram a receitar antivermífugo para... Não serve, mas não serve. Aí houve nota de esclarecimento do Conselho Federal de Farmácia. Isso aqui no Brasil só? No Brasil. Aí teve o Conselho Federal de Medicina também, mostrou. Tudo bem, o médico tem autoralidade. Okay? Ele é autor da prescrição dele. Então ele pode montar o protocolo clínico que ele quiser. Ok? Sem problema. Mas desde que, às vezes, tenha fundamento científico. Ele não pode simplesmente tratar por tratar, né? Achar, não. Tem que ter fundamento científico. Isso é importante. Então... E onde que tá essa régua aí? A Anvisa, ela mostrou uma régua muito importante. Peraí. Vamos diminuir isso. Aí começou a perceber que esse medicamento não tinha efetividade para isso. A Anvisa também colocou muitas regras em cima da dispensação desses medicamentos. Aí diminuiu a intensidade dele. A Anvisa foi a régua. A Anvisa foi o marco fundamental aí, divisor dentro desse período da pandemia. Assim como para as vacinas, né? A Anvisa também foi cirúrgica no que ela tinha que fazer com relação às vacinas. Aprovou. Vamos esperar mais um pouco. Não, agora está aprovado. A população vai tomar. Então, toda a questão orquestrada que houve da campanha vacinal aqui no Brasil foi fantástica. Que a gente precisa dar os parabéns para todos os envolvidos aí no cenário, que estão todos ligados à área da saúde. Eu queria tirar uma dúvida em relação ao Nelsoro. É um medicamento assim que, assim como outros, muita gente usa diariamente, às vezes até sem precisar, fica viciada, né? O que é o Nelsoro ali? Como que ele age no nosso nariz, no cérebro, sei lá onde que ele age no caso? Ele atua nas fossas nasais, em cima de um determinado receptor. Receptores alfa, a gente chama. Alfa-adrenérgico. Então, o que ele vai fazer? Quando você consegue respirar, você tem ali uma vasodilatação. Okay? Por um determinado processo. E aí vem um processo inflamatório, seja qual for ele, né? Uma rinite, uma rinocinusite. E dentro desse contexto, muita gente utiliza o Nelsoro. E o que o Nelsoro vai fazer? Se automedica também. Se automedicar. Eu mesmo já fiz isso, cara. As pessoas acabam virando a cabeça, né? Lá atrás e pingando as gotinhas. O que não é legal. Por quê? Porque isso pode cair na corrente sanguínea. E aumentar levemente a pressão arterial. Obviamente, se você pegar o frasco e, né, borrifar ele inteiro no nariz. Isso sim. Porque ele é um derivado da adrenalina. O ideal, então, é colocar bem aqui na pontinha. É você fazer os puffs, né? Apenas na entrada da fossa nasal. Uma leve inclinada para que a gota consiga ficar nas fossas nasais. E por que ele vicia? Na realidade, não é porque ele vicia. É o tempo de ligação com o receptor e a droga lá nas fossas nasais. Então ele tem um tempo de ação.
É a farmacodinâmica do medicamento. Então, aquele processo que você tem, processo inflamatório, que causa aquela vasodilatação, ela se perdura por mais tempo do que o que o medicamento costuma atuar. E aí, o que você vai ter que fazer? Pingar novamente. 1 hora depois, de novo. 1 hora depois, de novo. E nem sempre, às vezes, as gotas que nós colocamos é suficiente para fazer um efeito terapêutico duradouro. Uhum. Então, é necessário observar a quantidade de gotas que são inseridas nas fossas nasais. Então, é um medicamento que vicia? Não. Ele não atua no sistema nervoso central. Mas, além disso, ele causa problemas para as fossas nasais. Ele é um derivado da adrenalina que nós chamamos. Então, ficar causando vasoconstrição, vasodilatação, vasoconstrição, vasodilatação, isso pode romper capilares pequenos e aí causa sangramentos nas fossas nasais. Eu vi que tem algumas pesquisas tentando identificar isso lá fora também e tal. Se alguns medicamentos que a gente utiliza assim e tal causam, por exemplo, câncer e esse tipo de problema, né? Tem alguma pesquisa que indica que algum medicamento desse que a gente falou no longo prazo ou algum que tem na farmácia cause esses problemas? Cientificamente, não. Em artigos e estudos, 100% ainda não. Mas o uso irregular, sim. Por exemplo, do tamoxifeno, que é um medicamento que hoje muitos fisiculturistas têm utilizado. Já há alguns artigos mostrando que o uso inadequado dessa substância está causando câncer em pacientes que não têm câncer. São estudos recentes que saíram há pouco tempo. Outro estudo que veio à tona, isso daí é popular, é que o omeprazol, um medicamento que é bem popular entre todos, ele causa câncer. Não. O estudo não mostrou 100% isso. Mas há indicações. Há indicações. Para que serve o omeprazol? O omeprazol é um medicamento para regular a acidez estomacal. Que é aquele saquinho? De prótons. Não. Os saquinhos são aqueles pós-efervescentes. Então, esse daí ele muda o pH momentaneamente do estômago. Tá? Então, você vai lá, compra lá o sal de Andrews, o sal de fruta. Eles mudam o pH momentaneamente. Já os antiácidos, que a gente chama, né? Os inibidores de bomba de prótons, não. Que é o omeprazol? Omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol. E o que eles fazem? Eles inibem a bomba e aumentam o pH. Antes o pH estava muito baixo. Aí o que acontece? Inibindo a bomba, vai aumentar o pH. Ele vai sair de 3, 4, vai para 6, 7, mais ou menos. E ciente desses estudos, não é interessante tirar das farmácias? Sim, porém, quem regula isso? A Anvisa. Tem que ter estudos mostrando. Estudos a longo prazo. Da farmacovigilância. Estudos pós-comercialização. Isso causa esse tipo de problema. E quando tem essa irregularidade, a Anvisa tira do mercado. Caso contrário, não. Aí é especulação. Aí tem que ver o que o medicamento realmente, dentro do seu estudo, provoca. Quais são os tipos de reações. E voltar à análise de estudo dele. Caso contrário, não. Mas, nesse sentido, não seria mais seguro tirar, comprovar e depois colocar novamente? Para fazer isso, a indústria tem embasamento técnico, que é o estudo de fase 1, 2 e 3 da farmacovigilância. Olha, nos estudos que houve, não teve isso. E aí você tem grupos de estudos. Dentro desses grupos não tem. Mas o que a Anvisa sugere? Faça novamente. Ela sugere, mas não tira a medicação do mercado. No caso do Ozempic, tem muita gente que bate nele. Eu tava vendo uns vídeos lá na gringa. O pessoal fala que ele causa alguma... Não sei o que falaram, né? Mas que tem alguns sintomas, né? Alguns efeitos colaterais. Existem realmente pesquisas falando isso? Existem. Mas algumas são especulações, mas, de novo, a gente tem que voltar para que os dados mostram o que o estudo de farmacovigilância deu. 1, 2, 3. Mas o que deu no que no monta estudo? a bula? Quando a gente monta a bula da medicação, mostra, olha, tem náusea, que o efeito colateral mais surreal dele é a náusea. Quanto maior a dose, maior a náusea.
Então, dentro desses estudos, mostrou de fase 1, 2 e 3 que é proporcional à dose. Então, você começa com 0,25 por 4 semanas. Depois você aumenta a dose. Aí vai conforme a necessidade do paciente obeso, conforme a necessidade clínica que o médico enxerga dentro daquele cenário para o paciente. Tá? Ele vai aumentando a dose. Ozempic é o nome da marca. É o nome da marca. Que agora ele tá com a patente. Sim. E agora vai vir o genérico do Ozempic, né, que vai diminuir um pouco o preço, né? Então, o pessoal tá bem ansioso para que venha logo o medicamento genérico aqui para o Brasil. O Brasil não, para a gente poder fazer a medicação, porque o Brasil é um país que já é detentor do genérico. Por outro lado, é importante destacar para você que o Ozempic usado de forma irregular, aí pode trazer mais efeitos adversos. Além de ter a náusea embutida, o vômito também. Náusea é aquela sensação, sabe? Eu vou vomitar. Ok? Dores de cabeça, cefaleia. Isso é comum acontecer em paciente que utiliza o Ozempic. E também diarreia. Às vezes acaba o paciente tendo quadros de diarreia. Mas pode ser que paciente sim, paciente não tenha. Vai depender da fisiologia e da fisiopatologia do paciente. E coisas mais graves, assim, como ansiedade, depressão, isso não? Dentro dos estudos não teve 100% tudo isso, né? É muito raro. Né? Mas você teve? Não. Você tem os mais frequentes, os mais comuns, e os menos frequentes e os menos comuns. Eles estão dentro dos menos frequentes e menos comuns. Muito pouco. E podem ter consequências de longo prazo? Como ainda a gente não utilizou ele, é uma coisa muito nova, recente, sei lá, daqui 30, 40 anos pode acontecer alguma coisa? Especulando assim, né? É possível? Pode. Pegando a farmacovigilância de estudo pós-comercialização da medicação, ele está sendo estudado, está sendo observado esse medicamento. Você pode apresentar uma reação que nós não conhecemos. Isso é relatado para a vigilância. Isso é importante de mostrar para você e para a população. Que qualquer reação adversa que você tenha, que é incomum, que não conste naquela bula da medicação, você tem que relatar isso para o médico e para o farmacêutico. As pessoas mais aptas a fazerem essa captação é o médico farmacêutico. E assim eles vão obter os dados, né? As pesquisas vão pesquisar mais ainda sobre isso. Exatamente. Aí com esses relatos, volta essa informação para a vigilância sanitária. A vigilância sanitária pressiona os laboratórios para voltar à fase de estudos novamente da medicação. Vamos ver o que está acontecendo. É importante. Então, é um cenário interessante. Então, qualquer medicamento, não se aplica só ao Ozempic. Qualquer um deles que você sentir, eu tomei a medicação e passei mal. Seja qual motivo for, vá procurar um médico, vá procurar um farmacêutico. Porque ele, baseado no seu relato da informação, ele vai avaliar o grupo farmacológico e as reações que aquele grupo farmacológico apresenta para ele poder ter uma conduta. E baseado nessa conduta, ele faz uma notificação para a vigilância sanitária. Que aí é um papel fundamental. Que volta no que a gente estava conversando do omeprazol, né, produtos. Será que ele causa câncer? Por que não retira? Porque precisa ter esse eixo delineado para ele poder ser retirado do mercado. Entendi. Alguns medicamentos são retirados rapidamente do mercado. Lembrei do caso de alguns. Por exemplo, teve um antidiabético que saiu. Glucobase, se não me engano. Por quê? Porque ele estava causando uma reação adversa indesejada nos pacientes. Uma reação que não era comum. A Anvisa, né, a FDA, decidiu retirar do mercado. Olha, retire do mercado. Retirou do mercado, pronto. E o laboratório também não voltou com fase de estudos. A não ser que agora volte, mas até onde eu sei, não. E tem medicamentos assim que, por exemplo, eu ouvi falar, né? Também não sei se é verdade, mas a Anvisa, por exemplo, quando estava dando a febre da melatonina lá nos Estados Unidos e outros países, ela, vamos segurar um pouquinho, deu uma segurada, depois trouxe, né? Sim.
Existe algum medicamento hoje que tá bombando lá fora e a Anvisa tá bloqueando assim? Tem um medicamento que é bem interessante lá fora, que é atuado como suplemento. É o ácido gama-aminobutírico. Ele chama GABA. E para que ele serve? Lá fora ele é como suplemento. Lá Suplemento... ele atua na regulação do sono um pouco também. Para regulação do sono, assim como para a melatonina. Mas, em relação à melatonina, em relação a esse GABA, ele é um pouco mais efetivo do que a melatonina. Mais ainda? Um pouquinho melhor. Só que aqui no Brasil, a Anvisa está segurando já faz um tempo. Porque precisa de estudos. Tudo para entrar no Brasil precisa de estudos. Se não houver estudos, ela não deixa entrar. Hoje nós temos um órgão regulador. A gente tem uma régua muito importante, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Ela consegue regulamentar bastante essa área. Então, lá fora, alguns medicamentos, quando está bombando, a Anvisa já dá uma segurada aqui no Brasil. Mas agora eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Por exemplo, o álcool é considerado uma droga. Uhum. E é, assim, provavelmente uma das piores aí que tem. E ele é liberado. Por quê? Porque o álcool é uma substância de fácil acesso. Hoje, praticamente, ele tem dentro das diversas cerveja, vinho. Mas ele sendo de fácil acesso, isso é argumento para liberar, por exemplo? Depende da dose. Depende da porcentagem que tem ali estipulado. E aí sim, há alguns estudos é feito, até essa dose pode, para sua dessa não. Aí libera, essa aqui não. Mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, os bares são proibidos de vender para um cliente que já está aparentemente muito bêbado. Aqui no Brasil não tem isso. Não. Aí é uma régua que nós poderíamos aqui inserir no Brasil. Não existe. 1, 2, 3, 4, 5. Mas ele já ultrapassou a sua régua. E como que funciona essa questão da Anvisa, por exemplo? Eles têm um conselho lá, eles juntam as pessoas. Quem são essas pessoas que definem o que vai ou não entrar aqui? Tira essas dúvidas para a gente entender mais. A Anvisa é uma autarquia. Ela tem características públicas, como um órgão público, mas ela tem uma administração dela. Ela tem o seu próprio financiamento. Okay? E de onde vem esse dinheiro? Das taxas que são pagas pelos registros dos medicamentos, pelas autorizações que são expedidas aqui no Brasil. Okay? Tá. Então, ela tem características de uma... Vem mais um pouquinho para... Ela tem uma característica específica, né, de um órgão público, mas ela não é uma autarquia. Nesse contexto, ela tem o seu presidente e depois tem os seus diretores. Ok? Em média, são 5 diretores por área. Nossa. Então, o presidente geralmente é indicado pelo presidente da República. De cada área? Não, só do presidente. Ah, tá, o presidente. Aí tem 5 diretores. Isso. E aí os diretores abaixo, eles são indicados pelo presidente da Anvisa. E aí depois você tem as coordenadorias. E aí as coordenadorias de todas as áreas, de portos, aeroportos. Mas para cada coordenadoria você vai ter um diretor específico. Então a Anvisa, ela é multifacetada. Então é toda uma ramificação, assim. Vem presidente, diretores... E aí os coordenadores de área. E a Anvisa, ela é espelho para a América Latina. Inteirinho. Referência. Eu, como profissional, eu sinto orgulho da Anvisa. Porque mal já está bombando a informação lá que a gente já está sentado, reunido. A Anvisa já está trabalhando naquele tema. Olha, o que é isso? O que não é? Será que a gente vai poder soltar uma consulta pública ou não? Agora, dando continuidade. Os diretores se reúnem e soltam uma consulta pública para determinar o assunto que vai ser discutido. Uma consulta pública é pegar uma consulta e... o que está bombando? Os vapes. Os vapes. Tá bom, então vamos fazer uma consulta pública para regulamentar os vapes aqui no Brasil. E abre para o Brasil inteiro. E recebe essas informações do Brasil inteiro.
do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Federal de Farmácia, de Enfermagem, de Nutrição. Consulta pública, então, é assim, eles falam, mandem os dados pra gente, basicamente isso. Isso. Coletem. Nós queremos ouvir a população. Entendi. Com todos esses dados em mãos, o que a Anvisa faz? Senta com seus diretores e decide regulamentar o que é bom, né? Deixar o que é bom e tirar o que é ruim. Mas colocar régua, né, dentro daquele cenário. Então a Anvisa ela consegue fazer isso em todos os setores da área da saúde aqui do nosso Brasil. Isso é fundamental. Então, se vai regulamentar, a Anvisa está participando de tudo. Em tudo, dispositivos médicos, na licença de uma farmácia, seja começando desde a municipalidade até federal. Então, todo esse princípio a Anvisa participa também. Isso é fantástico. Então, se eu for abrir uma farmácia hoje, eu vou precisar da licença da Vai Anvisa. precisar da licença da Anvisa. Você vai precisar da municipalidade, certo? E vai precisar da autorização da Anvisa, do órgão federal. Nesse caso, como remédio é um mercado muito importante, assim, né? Uhum. Tirar isso, talvez, seria prejudicial, na sua opinião? Sim, totalmente. Você acha que essa burocracia nas farmácias é boa? É boa. Precisa ter um parâmetro, precisa ter uma régua um pouco mais elevada, para que a gente consiga ter uma regulamentação boa. Tanto para prescrição, quanto para licença, para capacitação. Porque é diferente, por exemplo, eu não concordo em relação a... Você vai abrir uma empresa. Uhum. É muita parte burocracia para você abrir uma empresa, sei lá. Você vai fazer, por exemplo, um podcast aqui, né? Não tem tantos motivos, porque assim, o que eu posso fazer em relação a prejudicar a população, né? Agora, uma farmácia é uma coisa que tem que seguir, porque tem uma responsabilidade ali, né, nesse sentido. Tem. Então, cada eixo que a vigilância sanitária exige é fundamental para trazer o que a gente fala de saúde para a população. Então, olha, se ela tem essa licença, significa que ela é regulamentada nessa área, então ela tem procedimentos específicos. Ela consegue fornecer saúde. Então, hoje, a farmácia, ela é um exemplo de saúde. Voltando ao nosso começo, a farmácia precisa ser vista como um órgão de saúde, um local de saúde pública. E ela é competente porque ela é regulamentada pelos órgãos competentes, que é a Vigilância Sanitária Municipal, a Vigilância, a Anvisa, e, se houver a necessidade, da estadual. Que aí, se ela tiver o consultório farmacêutico, tiver a aplicação de vacinas, é importante que ela tenha o registro também do Conselho Nacional de Saúde. Ela esteja inscrito o seu consultório dentro da rede de aplicação de vacinas. Então, é fundamental ter uma régua um pouco elevada. Só que, por outro lado, a gente precisa olhar para dentro da farmácia, dentro desses estabelecimentos, e observar a capacitação técnica desses profissionais que estão inseridos lá dentro. Sim, como a gente estava falando no começo. Exatamente. Então, como que está a capacitação? Então, ele precisa ter uma visão que ele é um profissional e esse profissional precisa agregar fatores atrativos para a comunidade. Então, a comunidade em si é importante. Então, quanto mais valorizado ele for, mais retorno da comunidade ele vai ter. E é o que eu digo. O farmacêutico ele vai ser a peça fundamental de elo de ligação entre o medicamento e entre a comunidade. Ele precisa passar informação. E tendo esse aparato legal de legislação, eu consigo fornecer dados de saúde fantástico para o paciente. Sim. Tá? Esse é um cenário que cada vez mais a gente vê crescendo. E se depender da minha pessoa, eu vou mostrar cada vez mais o propósito para eles. Dá para ver que você tem bastante entusiasmo em relação a isso daí. Sim, tem que ter. A gente precisa mostrar essa parte para eles. Precisa mostrar para eles o propósito. Então, cada um precisa entender o seu propósito aqui dentro. Médico, enfermeiro, farmacêutico. Dentro de uma equipe multidisciplinar. Isso porque eu não falei do hospital. O hospital tem a parte da equipe multidisciplinar. Todos interagindo com um só propósito, que é a parte do paciente.
a necessidade do paciente e não as discussões interpessoais. Eu não estou Sim. aqui para discutir problemas interpessoais, não. Qual é a necessidade desse paciente? E hoje a gente também observa isso dentro das drogarias, dentro das farmácias. Agora, nas farmácias, a Anvisa, além de, por exemplo, você ter que pedir a licença para ela, tem uma regulação? Vai alguém lá ver a cada X Vai. meses para saber se está tudo certinho, se não tem remédios falsificados, não sei se Sim. isso acontece. Vai. A Anvisa, ela tem um prazo. Geralmente as licenças sanitárias elas têm prazos, então você vai renovando. Faz a licença inicial e depois você vai renovando ao longo que ela se perdurar, ok? E aí dentro dessas licenças vai entrando e saindo profissionais farmacêuticos ali, mostrando seu horário de trabalho. Isso é importante. Por outro lado, a Anvisa mostra a cada licença, a cada renovação, ela pede pago monte de anualmente? documento. A municipalidade anualmente. Agora a Anvisa não. É uma vez só. Depois, se você for alterar seu código de atividade, o KNAI, né? Aí se Entendi. ou não, aí você vai mudar, você tem pagamento. Depende da empresa também. Né? Eu estava Do tipo dizendo. de porte da empresa. Tá. Então, o que acontece? A Anvisa ela solicita tantos documentos para você, principalmente para o profissional, que a gente fica até maluco. É procedimento operacional padrão. Eu quero saber dos treinamentos dos seus colaboradores. Eu quero saber se esse ambiente foi desinsetizado. A limpeza das caixas d'água. Por isso Se que a houver farmácia algo é mais. toda limpinha sempre. Sim. Como que você faz a rotina de limpeza da drogaria, da farmácia? Como é que você, além de treinar, como é que você faz essa rotina de treinamento? Se é de 6 meses? Se é a cada 1 ano? Revisar esses procedimentos. Por exemplo, procedimento de limpeza de ar-condicionado, procedimento de limpeza das salas de aplicação, sala de vacina. E por que, por exemplo, é tão importante isso? Porque se não tiver dentro dos parâmetros técnicos exigidos pela Anvisa, ela interdita. Mas Isso quais traz seriam as risco. consequências, por exemplo? Risco à saúde. Uma contaminação, por exemplo. Pode chegar a contaminar os remédios, alguma coisa assim, os medicamentos? Não é esse ponto, mas vai depender do tipo de serviço que é ofertado. Então, se tiver uma intercomunicação, por exemplo, entre vacinas injetáveis, né, e onde você ali acaba atendendo uma alta quantidade de público, você tem que ter uma alta limpeza. Então, ali é a contaminação. É mais a circulação de pessoas. Porque vai ter patógenos naquele ambiente. Então, a rotina de limpeza vai ser alta. Mas isso não chega a contaminar a parte da medicação. Né? Então, isso é importante você ter delineado. A régua precisa estar bem alta de exigência. Legal. Para que a gente consiga cumprir tudo isso. Alguns profissionais falam, pô, tem tantos documentos que a gente precisa seguir. Mas é importante. Para manter sempre um padrão de qualidade. Então, a Anvisa, assim como a Anvisa, como os nossos conselhos, né? Tanto o federal quanto o regional de farmácia, eles mostram uma forte coerência e uma coesão imensa na orientação dos profissionais quanto à documentação e também nos treinamentos técnicos. Isso é bom. E da onde que, assim, uma dúvida besta também, mas a farmácia, ela compra medicamento de quem? Ou direto do fornecedor ou de distribuidor. São esses dois. Então é necessário que no ambiente da indústria se tenha a parte da logística, que é a logística farmacêutica, se tem farmacêutico conversando, ok? Para garantir a integridade no transporte desse medicamento, assim como também da indústria para a distribuidora e da distribuidora para a farmácia, seja qual for ela. Então, dentro desse eixo, desse ciclo, é necessário que se tenha um acompanhamento, tanto da hora que sai da indústria, quando vai para a distribuidora, quando vai para a farmácia. E da indústria, assim, eu imagino que ela é a que mais ganha nessa história toda, né? Você tem uma noção de quanto fatura, assim, uma indústria farmacêutica? Vamos pegar o exemplo que eu gosto da CIMED. A CIMED, ela cresceu absurdamente nos últimos 5 anos. Então, esse é um exemplo claro. É uma empresa brasileira. Ela tinha alguns produtos
genéricos, e nesses produtos genéricos ela começou o seu poder de vendas, o seu poder de persuasão, assim como o João, que é um grande líder, mostra para os seus colaboradores o quanto é importante a saúde do brasileiro. Então, fornecer medicamento acessível, preços acessíveis, para que a população consiga ter. Então, a CIMED é um exemplo claro de um faturamento exorbitante. Não sei se foi de 5 bilhões, uma coisa assim foi, que ele acabou fazendo uma aquisição de uma outra empresa de lencinhos no mercado, quando ele soube já desse faturamento. Então aí está bem claro a ascensão de uma indústria farmacêutica. Então, todos os setores que são mais persuasivos é o de vendas. O de representação de vendas é o mais importante. É saber a necessidade do público que ele vai atender. Então, a parte médica, a parte das farmácias, a parte da distribuidora. Então, cada um deles é necessário que você tenha vendedores específicos para atender a necessidade do público. Então, hoje, todo o cenário da indústria farmacêutica, ela tem um pouco mais de pesar em cima disso, da representação de vendas. Sim. Obviamente, depois você tem a parte da pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos, novas moléculas, que aí eu vou ter a questão do medicamento de referência, do medicamento genérico. Esses representantes são os que vão nos médicos e falam, recomendo o meu e tal. Isso. Eles mostram a propaganda da medicação, né? São os propagandistas, mostram o benefício e o risco da medicação para o médico. E aí o médico faz o discernimento, prescreve para os seus pacientes. Antigamente, antigamente a gente tinha uma vasta gama de representante. Hoje, diminuiu um pouco esse número, mas é um número que vem crescendo, gigante, mas que são pontuais. Os caras recebem muita comissão, né? É muita grana ali. São bem produtivos naquilo que faz. Então, é uma área que vem crescendo absurdamente aqui no Brasil. O representante de vendas, ele tem uma boa visão, mas ele tem que ter clareza e propósito naquilo que ele faz. E em relação aos medicamentos genéricos e os de marca, que conselhos você pode dar pra gente em relação a isso? O de marca é muito melhor? É a mesma coisa? Como que funciona toda essa questão? Vamos lá, medicamento de referência é aquele em que a indústria farmacêutica pesquisou a molécula e patenteou. Ok? Tá. Então ela vai ter por um bom período a usabilidade daquela patente. Geralmente 5, 10 anos. 5, 10 anos. Então é dela. Nesse interim, passaram-se 5 anos, por exemplo, cria-se o genérico. É um copia e cola do medicamento de referência. Então o de referência é só um. Só um. Ah. Ele foi lá, descobriu a molécula, patenteou a molécula. E aí, passaram-se 5, 10 anos, vem o medicamento, o genérico. O genérico é a cópia idêntica ao de referência. Então, para você ter um medicamento genérico no mercado, você precisa ser uma cópia idêntica à minha pessoa. Se você não for uma cópia idêntica, você não vai ser aprovado pela Anvisa. E antes disso, tem falsificação? Falsificação, eu falo assim, eles pegam, vamos supor, fala aí um de referência que foi aprovado assim primeiro. O Zopidem não, o Ozempic, né? É o Ozempic. Tá. Hoje em dia deve ter uns Ozempic aí que são iguaizinhos à fórmula, só que eles vendem clandestinamente mais barato, né? Eu não conheço o clandestino. Mas isso não acontece então, é porque eles não deixam vazar a fórmula ou porque é proibido? Não, é por patente, não pode vazar a fórmula. Não pode ser algum. É patenteado aquele medicamento. Agora, pensar em falsificação é uma coisa um pouco mais horrorosa. Isso aconteceu com o Ozempic realmente. Teve alguns medicamentos que foram falsificados.
E aí a própria indústria falou, não, isso aqui não é. A molécula não era idêntica. E aí é necessário mandar para estudos para verificar se realmente aquele medicamento era o Ozempic ou não. Vai fazer a avaliação do teor de princípio ativo, fazer a avaliação para ver se realmente esse medicamento era original ou falsificado. Então eu sei que houve uma avalanche de informações há uns meses atrás do Ozempic. Teve a sua falsificação, alguns lotes que foram falsificados. Né? Isso pode acontecer, mas é raro. Isso é raro acontecer. Voltando ao genérico, medicamento de referência é aquele inovador. É onde a indústria foi lá, descobriu a molécula, patenteou. Tá. O de genérico, ele vai copiar basicamente todos os dados idênticos àquela molécula. Então, eu sou idêntico a você. Sou igual. Ponto. E passou pelos testes que nós chamamos de bioequivalência e de biodisponibilidade. Biodisponibilidade, o quanto aquele medicamento está pronto para o uso dentro do seu organismo. Bioequivalência, o quanto ele equivale na área sobre a curva daquela medicação original do referência, do genérico. Então, se os dois são equivalentes, idênticos na área sobre a curva, eles são bioequivalentes. Se ele estiver fora, ele não é bioequivalente. Ou para mais ou para menos, ele não é bioequivalente. Tá. Então ele não é aprovado pela Anvisa. E o genérico, ele geralmente é mais barato. E o genérico, ele tem que ser a metade do preço, conforme diz a regra do genérico, metade do preço do medicamento de referência. É um padrão? É um padrão. Vixe. Aí você tem no meio similar. Então, por exemplo, se o Ozempic custasse R$100, o genérico, por padrão, deveria custar 50. 50. Mas e, por exemplo, os preços nas farmácias são diferentes, né? Os PMC são diferentes. Eles são regulamentados também pela Anvisa. A cada ano ela regulamenta os valores que podem ser aumentados dos medicamentos. É uma câmara técnica específica para esses medicamentos serem aumentados ou não. E eles têm... O genérico tem a sua própria regra. Ele tem a sua própria regra. Então, se você lançou esse medicamento de referência, ele custa R$100, o genérico tem que custar metade do preço. Ou para menos. Entende? E a Anvisa vai monitorar esse preço. Isso acontece. Mas isso não é ruim? Um pouco, porque você vai ter uma disputa de mercado. Você não vai ter só um fabricante de genérico, você vai ter vários fabricantes de genérico. Aí você pode praticar o preço que você achar que é mais conveniente para você. Então, mas para disputa de mercado realmente valer, deveria ser... Não deveria ter isso, né? De limitar. Não. Aí vai ter a ampla concorrência dos medicamentos. Aí você vai ter medicamentos genéricos que são baratos e outros um pouquinho mais caros. Pô, o genérico ali é um pouquinho mais caro do que aqui. Por quê? Mas há uma regra, a regra tem que ser metade do valor de referência, que é o que é estipulado pela regra, pela lei. E aí, para baixo, você pode praticar o que você Mas isso para o consumidor final ou para a farmácia? Para o consumidor final. Mas em cada farmácia tem um preço. Se eu vou aqui, por exemplo, uma farmácia muito mais cara do que em outro local. Aí você tem que pensar também na questão da margem de lucro. E aí ele pode variar na questão da inserção da margem de lucro desse medicamento. Eu ponho lá embaixo, eu compro esse medicamento a um preço de custo muito baixo, e aí eu altero só minha margem de lucro. Então eu não quero ter uma lucratividade alta, eu quero ter baixa. Então eu ponho ele, por exemplo, a R$4. Aí você vai na outra, vou pegar um exemplo aqui da loratadina. Você pega a loratadina de um medicamento, de um laboratório, pode falar laboratório? Claro. Vamos pegar aqui o laboratório da Neoquímica. Você pega da Neoquímica, que custa R$13. Você pega da CIMED, que custa R$9. Onde ele está mexendo? Na lucratividade dele. Aí você pega de um outro fabricante, ele está vendendo a R$8,50, R$7. Está mexendo na lucratividade dele. Ok? Mas se você pegar o preço máximo ao consumidor, que é um guia que existe, e ver, ele está dentro dos parâmetros. Entendi. Um preço máximo e preço mínimo. Mas assim, então, ciente de tudo isso, tudo vai fazer o mesmo efeito. Sim. Se ele passou nos testes de bioequivalência e biodisponibilidade, é o mesmo medicamento, ele tem que proporcionar a mesma qualidade, a mesma
o mesmo efeito. Então por que o pessoal terapêutico. opta por comprar o de marca muitas vezes? Bom, indicação. Eu não quero levar o genérico, mas eu quero levar o de referência. Eu já tive experiências que não foram legais. Aí começam as experiências do paciente. E nesse cenário das experiências do paciente, a gente começa a perceber que na maioria das vezes é medicamento genérico que não funciona. É o paciente. E na maioria das entrevistas que eu faço, eu percebo que o paciente toma o medicamento errado. É mesmo, cara. Não é o genérico que é o culpado. Muitos profissionais falam mal do genérico e não devem falar, porque o genérico é importante para nós. Ele permite a ampla concorrência dos medicamentos de referência, Exato. aos quais fora do Brasil não tem isso. Aqui só existe isso. Então, Como assim? não tem genérico lá fora. Por que não? Lá não tem uma regra estipulando que deve-se ter o medicamento genérico. Mas aí Você como que tem a funciona? fabricação. Fica um monopólio? Não, você tem outros fabricantes também. Por exemplo, o ibuprofeno, que é o Advil. O Advil é um medicamento que é comercializado no mundo inteiro. Então, você tem o ibuprofeno de um determinado fabricante e de outro fabricante. Fica lá na gôndola para você. Mas a molécula é diferente. É a mesma molécula. Só de fabricantes diferentes. Aprovados pela FDA, né? Vamos nos Estados Unidos, né? Mas eu não entendi, então qual que é a diferença? A diferença é o valor do medicamento. Só isso. Mas a molécula é a mesma. Igual. É só no Brasil que existe essa diferença de genérico, similar e referência. Só. Então, o medicamento de referência, uma vez descoberto, ele passou a patente dele, genérico. Fez o genérico, ele tem que passar pelos testes de equivalência e disponibilidade. Passou? Ok. Você mostrou para mim que você é idêntico ao de referência. E agora eu só vou comprar genérico, então. Agora, você tem no meio similar. O similar é interessante falar para vocês. O similar, ele fica entre o de referência e o genérico. Então, o medicamento similar, hoje, eu posso também ter o que a gente chama de similar intercambiável. O que é isso? Eu só posso fazer a substituição dele quando a Anvisa aprovar. Então vai ter uma lista dos medicamentos que são intercambiáveis, que são similares intercambiáveis. Então, esse similar, o nome já diz similar ao de referência. Ele é semelhante. O que esse similar pode mudar? No tamanho do comprimido, na cor, no sucro que ele tem. Porque geralmente o medicamento tem uma marquinha. É um sucro. Ele é sucrado. Okay? Então ele pode modificar em tamanho, aspecto. Mas em teor de princípio ativo, não. Ele tem que ser idêntico. Entendi. Para isso também tem que passar nos testes. Mas o que muda de um similar e um genérico? E biodisponibilidade. O similar... O preço muda. Mas... Por exemplo, de um genérico para um similar, fisicamente, assim, o que muda só é que o genérico é literalmente a cópia, literalmente. Literalmente. Em tudo. Tamanho, aspecto. E o similar, ele já altera um pouquinho. Altera um pouquinho isso. Já tem um preço mais alto. Às vezes mais baixo, às vezes mais alto. Vai depender do fabricante. Mas para isso tem uma régua. A Anvisa coloca o preço máximo e o preço mínimo. Ok? E aí cada fabricante vai oscilar dentro desse PMC, dentro do preço máximo ao consumidor. E aí cada drogaria vai praticar o seu mexendo na lucratividade. Entende? Que a gente chama de ponto de equilíbrio. Vai mexer ali para poder dispensar mais barato ou mais caro a medicação. Mas o similar intercambiável, hoje, ele é bom para o consumidor, bom para o paciente. Olha, eu tenho essas opções. Só que tudo isso depende do médico. O médico precisa prescrever já praticamente na forma correta, como tem que ser feita para a farmácia dispensar de forma correta. E se o médico prescrever, por exemplo, um similar, eu posso comprar um genérico? Não. Isso não faz muito sentido. Não. Né? É uma briga que existe, mas acredito eu que em breve, não tão distante... Como que é essa briga aí? Agora fiquei curioso. Porque é tudo igual.
Então, Não existe. As moléculas são idênticas. A questão do similar é que tem alguns similares que ainda não passou no teste. Há outros que sim. Por que não passou? Porque não houve a época de renovação daquele medicamento. A hora que chegar a época de renovar aquele medicamento, aí sim eu tenho que fazer o teste de equivalência. o paciente não tem escolha. O médico foi lá, receitou, Sim. ele tem que ir naquele. Uhum. Então, Isso é complicado. referência genérico. Ok? Genérico, referência. Esse é um X. Agora, similar, eu posso intercambiar com o de referência. Se vier escrito pelo nome do medicamento similar. Tá, então se o médico receitou o de referência, ele pode pegar um genérico. Sim. Tá, menos mal então. Se o médico prescreveu pelo princípio ativo de pirona, por exemplo, aí o paciente tem o poder de escolha. O original, que é o de referência, o genérico, ok? Tem os dois, as duas opções. Similar não. O similar é a terceira opção. E nem sempre ele vai estar mais barato. Mas se é a mesma coisa, tipo, você concorda que não faz muito sentido? Não faz. É preço. É preço. Ó, esse aqui custa R$ 2,50. Esse aqui custa R$ 3,00. Esse aqui é o referência. R$ 3,00 é o similar. E R$ 2,00 é o genérico. Qual que o senhor quer levar? Levar o genérico. Tá bom. Tudo bem. Isso acontece. Isso é a prática do dia a dia. Mas, de novo, o preço impacta na decisão. E nessa decisão, Será que é essa a prática? Porque geralmente eu acho que os caras empurram mais caro, né? O pessoal. se for pensar em práticas de genérico, geralmente é mais genérico, né? Às vezes o similar também acontece. E referência? Quem que opta, então, pela referência é realmente quem tem mais um receio em relação aos genéricos, aos similares e tal. Né? Quem ainda tem não funciona, não funciona. Vamos levar o original. Tudo bem. Mas lembre-se, o genérico é idêntico ao de referência. Ele provou nos testes que é. Aí eu falo com propriedade. Por que o genérico não funcionou para aquele paciente? Porque ele tomou em algum momento errado. Ele tomou medicamento errado, teve interação entre uma substância e outra. Ô, E Robson, aí não deu certo. qual que você acha que é o futuro, assim, da farmácia, assim, da farmacologia aqui no Brasil? Por exemplo, vou fazer aqui uma analogia, não sei se vai fazer sentido, mas me causou uma curiosidade aqui. As livrarias, por exemplo. Uhum. Hoje em dia, você não encontra quase mais nenhuma livraria. Tudo pela internet, na Amazon, você compra mais barato, né? Sim. Será que isso é uma tendência que vai acontecer? Vamos pensar um pouco, né? Vamos pensar mais profundo nessa questão. Eu acho que é uma tendência do futuro, hoje a farmácia, ela ter auxílios de tecnologia que ajudem o profissional, seja qual for, certo? Por exemplo, aplicativo de entrega. Sim. Cada vez mais se conversarem, saberem o seu perfil. Hoje já vê o perfil. Hoje você já tem um perfil do paciente. Dos medicamentos que você leva na farmácia, que você compra na farmácia. Então eu vou te dar um cenário para você entender. Baseado no seu perfil. Vou dar o meu perfil, por exemplo. Eu compro todo mês o meu antihipertensivo, todo mês o meu medicamento para colesterol, certo? Meu suplemento, vitamina D, complexo B, a creatina. Eu tenho isso gravado lá na farmácia. Será que todos esses medicamentos juntos dão certo? Tomar eles nos horários certos? Como é que faz? Para ajudar hoje, a gente pode ter uma inteligência artificial ali, na hora em que o paciente estiver conversando, né, o farmacêutico conversando com o paciente, para ajudar ele. Chat GPT. Um chat GPT ajudando. Mas, a partir desse momento, sabendo do seu perfil, ele pode me mostrar na tela, olha, esse medicamento com esse, ele deve ser tomado em horários diferentes. Sugira um calendário posológico para o paciente. E aí o farmacêutico faz um calendário posológico. Ele faz um calendário
Tudo bem, calendário? Calendário mostrando os horários que esse paciente precisa tomar medicação. Ponto. Ou ele prescreve os horários que esse medicamento deve ser tomado. Uhum. Obviamente, observando o que o médico prescreveu e também avaliando a necessidade do paciente. Então, hoje é importante observar isso. E você acha que vai acontecer tipo uma telemedicina? Ou seja, você vai fazer isso, vai comprar as coisas e aí você vai falar online com a pessoa ao invés de presencial? Acredito que não. Há uma régua muito grande para isso. Então, o farmacêutico precisa estar presencialmente nas drogarias, nas farmácias, para orientar o paciente de forma correta. A telefarmácia, a telemedicina, ela existe, mas elas devem ser feitas em momentos específicos. Momentos estes em que, por exemplo, eu preciso discutir o quadro clínico de um paciente, dos quais ele precisa tomar um medicamento, e esse medicamento tem uma interação medicamentosa. Então, eu faço uma tele-interconsulta com o médico. Mas isso não seria bom para todo mundo, basicamente? Sim. Porque vai baratear o custo ali da produção, porque o cara não vai ter que pagar um aluguel, né, de farmácia. Você vai lá, o farmacêutico trabalha da casa dele, né? Não seria bom isso? Te respondo com 50% que não e 50% com sim. O que é bom, o que é ruim. O fato dele não estar presencial e falar de forma online, de forma remota, isso acaba perdendo o contato. E geralmente por forma online você não fala tudo que tem que ser falado. Não cria uma conexão. Não cria uma conexão como no pessoal. No pessoal a gente consegue criar conexão e eu vejo a sua necessidade, porque de toda peça-chave é a necessidade. No mundo virtual eu posso não enxergar a sua necessidade. Esse é um X que vem se discutindo muito dentro da área da farmácia. Foi regulamentado a telefarmácia? Foi. Mas para você fazer telefarmácia, você precisa ter um software, você precisa ter um acompanhamento entre médico, farmacêutico, paciente, e todo mês ali você mostrar um propósito e mostrar uma ascensão daquilo que você realmente está fazendo. Aí você tem uma viabilidade. Mas para o dia a dia, não compensa você ter a telefarmácia. Então eles colocaram tudo isso para barrar, né? Exatamente. Então, há os seus prós e contras. Isso daí é complicado, cara. Ainda assim, há muita discussão na área, muita discussão. A própria vigilância solicita que você faça muito mais presencialmente do que remotamente, dentro das suas licenças, que são específicas. Mas se você quiser fazer a telefarmácia, tudo bem, desde que você esteja no ambiente próprio, esteja no seu ambiente, e que tenha todas as ferramentas disponíveis ali no seu dia a dia, para que você consiga realizar a telefarmácia. E dentro da telefarmácia eu tenho sub-itens ali que são fundamentais dentro da telefarmácia. Como disse, a teleinterconsulta. Eu vou discutir com o paciente não, com o médico, a questão é da medicação do paciente. Não é diagnóstico. O diagnóstico é dele. Eu vou avaliar a medicação do paciente. Isso é fundamental dentro desse cenário. A gente sempre observa. Tá bom. Cara, mudando um pouco de assunto, mas eu vi lá que você tem uma pós-graduação em farmácia clínica no metaverso, alguma coisa assim? Eu tenho telefarmácia e farmácia clínica no metaverso. O que é isso, cara? Eu fiz essa pós-graduação 2022-23. Foi para me expandir um pouco do meu raciocínio com relação à parte dos atendimentos da tecnologia e entrar nessa imersão, nesse mundo, um pouquinho mais de tecnologia, vamos dizer assim. Eu quis entender. Se eu for aplicar a farmácia clínica, eu consigo aplicar ela no mundo virtual? Essa foi a questão. Hoje, com as tecnologias que nós temos, nós conseguimos. Como que seria isso na prática? Na prática, você está na sua casa e eu estou na minha. Ok? Então, baseado em um software, em um ambiente do metaverso, eu tenho que entrar no ambiente do metaverso. Entrando nele, eu vou encontrar você. E aí nós vamos sentar como nós estamos sentados aqui, e eu vou discutir com você, só que de forma virtual. Mas aí não
Será que rola aquela conexão que a gente estava conversando? É esse o ponto X que eu ia te falar. Não rola essa conexão, não tem uma conexão. Ainda falta esse quê. Acredito eu que quando nós tivermos um pensamento um pouquinho mais avançado nessa questão, como, por exemplo, hologramas, etc. tal, a gente tem um pouco mais de conectividade entre aquele que está entrevistando, né, e o entrevistado. Eu acho perfeito. Mas nesse cenário, eu fiz a farmácia para entender esse mundo da tecnologia. E me deixou assim muito surreal na área. Eu falei, puxa, será que eu posso fazer isso? Posso fazer isso? Posso. Tanto que há um tempo atrás, um pouquinho antes da pandemia, eu trabalhei com a questão do desenvolvimento de software. Uhum. Certo? Mas eu trabalhei com a parte do Excel. Então, eu fiquei meio doido nessas planilhas para que uma inteligência artificial, por exemplo, possa fazer em questões de minutos, questões de dias, às vezes, o que eu fiz em 1 ano e meio. E dentro desse cenário do metaverso, a gente pode aplicar como, por exemplo, a telefarmácia. Será que eu posso? Posso. Então, o meu conselho, ele tem regulamentado toda a telefarmácia. Assim como o Conselho Federal de Medicina também tem regulamentado a telemedicina, nós temos a telefarmácia. Então, o nosso Conselho de Farmácia também acabou de regulamentar o uso das tecnologias e IAs, farmacêutico inserido nesse cenário. Então, eu acho que a tendência dessa pós-graduação é cada vez ela se ramificar mais e seguir um eixo específico. Que aí eu te respondo com propriedade aquilo que você me perguntou. Poxa, mas não pode consultar o paciente à distância? Fazer, posso. Só que com ferramentas mais adequadas. Ferramentas mais específicas. Isso é legal. Isso seria muito legal. Vou dar um exemplo. Vamos pegar uma realidade aumentada. Eu queria mostrar para o paciente como que é aquele medicamento. Eu coloco um medicamento com uma realidade aumentada. Nossa, isso é bizarro, cara. E daqui a um tempo eu acho que a gente vai atingir essa tecnologia. Sim, vai. Isso que me chamou a atenção dentro da pós-graduação. Eu posso trabalhar, então, dentro de um conteúdo que eu faço para os alunos de farmacologia, por exemplo, eu posso ali deixar um QR Code para que eles consigam acessar aquela realidade aumentada. Imagina, por exemplo, tá passando na TV um comercial de um medicamento e tal, e aí a gente tem a tecnologia daqui, sei lá, 30, 40, 50 anos, a gente vai lá, clica, sai, aparece aqui na nossa frente um holograma mostrando tudo assim, o medicamento. É a tendência. Eu acredito muito nisso. Eu acho que em 5, 10 anos a gente vai ter isso, com certeza. As questões na área da farmácia estão evoluindo muito rápido. E eu sou um cara muito... Nossa, mas isso vai ser incrível, cara. Eu sou muito positivo em algumas áreas. Essa é uma delas. Eu aposto muito na tecnologia. Então, quando eu comecei a observar esse item do metaverso, eu falei, puxa, isso aqui eu posso aplicar no meu dia a dia. Então, por exemplo, você está conversando comigo numa drogaria ou em qualquer outro ambiente e eu vou te mostrar. Ó, isso aqui esse procedimento, ele é assim, ó. E aí eu consigo te projetar ele com uma realidade aumentada. Mas aí, então, isso daí dá início a uma discussão muito cabreira, né? Filosoficamente. Sim. Porque se isso chegar a um ponto de acontecer, daqui, vamos supor que atingiu essa tecnologia, depois de um tempo, não vai ser mais você que vai estar apresentando, vai ser uma IA com a sua aparência, né? Aí pode ser. Aí eu te respondo que sim. Pode ser. Nessa última... Eu fui na última Abrafarma que teve. Tinha até um robozinho. Onde que foi? A Abrafarma, ela foi no Expo Center Norte, se não me engano. Ah, São Paulo. E foi espetacular, porque eu fui ver só as tecnologias que eles implantaram lá. Quando que foi, cara? Foi em março. Todo ano que vem eu vou, hein? Muito legal, cara. Legal. Eu recomendo que você vá só para ver as tecnologias, então. Os avanços que tem na área de exames. Muito bom. Então, olha que legal. Eu vou te dar um exemplo. Havia um fornecedor X lá, que ele tinha uma inteligência artificial dentro do seu computador, que havia uma câmera para o paciente e uma câmera para o farmacêutico. Na tela ele tinha todo o perfil,
de consumo daquele paciente. E aí, a IA já sugeria o que poderia ou não comprar, sugeria o que ele poderia vender para aquele paciente. E embaixo ele já colocava, você precisa falar sobre a interação medicamentosa deste medicamento. E essa IA, ela acompanhava a sua fala, seus olhos, sua expressão, Detectava suas detectava as emoções para ver se você iria transpor essa informação para o paciente, cara. Aí é preocupante. Ele está me dominando. Por que é preocupante? Teoricamente Porque não é mais assertivo do que um humano? é assertivo, mas para eu falar, quem tem que estar certo é a máquina, né? Ó, será que essa interação medicamentosa está certa? Eu tenho que saber daquela interação. Então eu preciso da máquina. Esse é o X. Eu não posso me entregar 100% a ela. Por que não? Se eu me entregar... Teoricamente a gente está se entregando, por exemplo, a uma pessoa que pode cometer um erro, porque, por exemplo, a neurociência lá, ela estuda e meio que comprova, por exemplo, dando aqui um exemplo jurídico. O juiz, quando ele vai declarar uma sentença, se ele não almoçou naquele dia, isso vai impactar diretamente se ele vai ou não declarar culpado ou não aquela pessoa. Sim. Porque ele pode estar mais estressado e tal, e isso pode acarretar numa avaliação errada, né? A gente pode falar. A máquina não tem isso. Não tem essa emoção. Não tem essa emoção. Infelizmente ela não tem. Mas você não acha que isso é bom nesse sentido? Por um lado, sim. Porque ela vai sempre racionalmente colocar o ponto de vista ali. Vai. Mas você precisa interpretar, entender o que ela está falando. Que é o uso do ChatGPT. Então, o que ele te deu? Você pediu água, ele te deu água. Isso aqui é a água. Mas o que é a água? Você não fez essa pergunta para mim. A água ela é composta por 2 moléculas e tal. Ele não colocou assim. Ele pode ser colocado de uma forma genérica. É aí que precisa entrar o detalhe técnico. É aí que você precisa entender a informação que você pôs e a informação que ele trouxe. Se você não detalhar a informação, você pode ter uma informação muito ampla e ela não ser ideal para aquele momento seu. Mas não é só a gente treinar a inteligência artificial para fazer o que a gente quer? Aí sim. E é o que eles estão fazendo agora, com o projeto piloto, treinando ela para tentar absorver aquele padrão de atendimento para poder ofertar o que é necessário para o paciente, junto com o profissional farmacêutico. Essa empresa é brasileira? É brasileira. Que massa, cara. É brasileira. Sabe o nome dela? Você lembra? Cara, depois você pega em casa. Eu tenho um panfleto em casa. Mas ela tem um projeto piloto em uma das drogarias aqui. Eu não sei se é no Rio de Janeiro ou se é em São Paulo. Nossa, tá? Que massa, cara. É bem legal. Hoje o uso da IA é importante para nós. Por exemplo, a gente pode ter no âmbito hospitalar as interações medicamentosas muito rápido dentro de um prontuário médico. Isso ajuda ao centro de avaliação de prescrição de um hospital, onde tem vários profissionais ali, observando se aquela prescrição ela vai ter interação ou não. Se aquela IA me traz essa informação, eu vou validar aquela informação, se ela é certa ou se ela é errada. Cabe eu verificar no detalhe técnico que ela me trouxe, seja amplo, genérico ou detalhista, validar aquela informação. Procurar em literatura, em artigo científico, para ver se realmente é isso. Então a IA hoje ela veio para ajudar. É uma ferramenta de ajuda para todos os tipos de profissionais. Mas você precisa moldar, você precisa ensinar, você precisa tratar ela com carinho para que ela te responda a nível que você gostaria. Aí eu vou dar o exemplo do Homem de Ferro, né? Jarvis, você está aí? Estou. O que você precisa? Me dê um mapa 3D aqui dessa região. Então você precisa treinar. Jarvis é o robô. É o robozinho. Você precisa treinar ela ou ele para te dar o que você quer. Então, aí a gente tem uma vasta discussão dentro dessa área. Agora, se eu falar na parte acadêmica, aí vai ter plágio, tem isso. Tem muitas discussões nesse cenário. Então, o que é legal é a gente orientar para que use a ferramenta de forma correta. Como é que você faz? Assim, estrutura de um trabalho. Eu acho que vale a pena você mostrar para o aluno, mostrar para o acadêmico, olha, funciona assim, assim.
É importante. Agora, o pessoal não quer usar para isso, né? Quer usar para outras finalidades. Eu quero tirar 10 na prova e passar. Essa é a ideia. Fazer o trabalho em um segundo. Fazer o trabalho em um segundo. É importante. Robson, brigadão, cara, por Obrigado ter a vindo você, aí. obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado a todos. Foi muito legal o papo, esclareceu muita coisa. Acho que o pessoal também vai gostar bastante. Espero que gostem. Fala suas redes aí pro pessoal olhando na câmera ali. Bom, eu tenho o Instagram, que é a minha rede principal, a minha rede social. R Broquete, né? Se fala Broquete e se escreve R Brochete. Certo? Você me manda, eu coloco na descrição. Eu te mando aí na descrição. Tem meu Facebook também, tem meu LinkedIn, são minhas redes sociais. Não tenho YouTube por enquanto. Meu projeto tem que criar. para YouTube é só para o próximo ano. Tá? E se vocês tiverem dúvidas ou sugestões, eu estou aí para saná-las. Show de bola. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, cara. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal e também deixar um comentário do que a gente pode aqui melhorar, né? A gente está sempre buscando evoluir, sua opinião é muito importante pra gente. Então, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram, as redes do Robson também vão estar aí. E até a próxima. Tchau, tchau.